Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Privilégio muito grande a gente estar podendo chegar aí ao teu estabelecimento comercial, até a sua casa e também pelas redes sociais, levando essa palavra preciosa que é a palavra de Deus, que no decorrer de dezenas e centenas de anos tem transformado a vida de pessoas. Transformou a minha, está transformando a tua, né? Então nós estamos nesse processo aí de cada vez mais na presença do Senhor, e durante esse ano de 2017 eu creio que vai ser um ano de muita bênção na sua vida. Nós aqui da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, nós estamos com um propósito, 2017, um ano da excelência. Não é que nós vamos ter por excelência, nós vamos ser por excelência, igual Daniel foi. Estamos baseados no livro de Daniel, o livro considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Coisas assim tremendas e profundas nós encontramos no livro de Daniel. E hoje nós estaremos falando mais um pouquinho sobre o livro de Daniel, o espírito excelente a qual ele tinha. E eu creio que quando nós temos um propósito na vida, de ter um espírito excelente, servir o Senhor por excelência, claro que aí nós vamos ter por excelência também. Mas primeiro nós temos que ser por excelência, para depois nós termos por excelência. E eu creio que isso daí pode ser um diferencial muito grande na tua vida durante o ano de 2017. Aquilo que você não conseguiu os outros anos, você pode conseguir entendendo, né, o propósito do Senhor de viver por excelência. Então nós vamos estar falando um pouco sobre esse livro de Daniel. Nós vamos pegar aqui alguns versículos, também falar de alguns capítulos, mas antes disso você vai assistir um videozinho. Nós estamos no começo do ano, fazendo os 12 dias, cada dia para o mês do ano 2017, e você vai acompanhar o mover de Deus aqui na igreja, sede do Avivamento para as Nações, aqui em São Paulo, capital, e logo em seguida nós retornaremos. Campos Gerais! Alfena! Poço de Caldas! Andrade! Cisne! Cruzeiro! Itapé! Manducaia! Cambuí! Itapevi! Jandira! Carapicuíba! Jandira! Capão da Serra! Cajamá! Osasco! Itaquiceri! Viladão! Aguador! Felicidade! Parelheiros! Jardim do Lago! Jaqueline! Leonardo! Rio Pequeno! Autonomia, hein? Os avivalares, acende teu avivalar em nome de Jesus. Nós declaramos isso aqui profeticamente, que a luz do Senhor está nesses lugares aí. Pai amado e precioso, nós declaramos, ó Deus, o senhorio de Jesus Cristo em cada cidade, bairro, cada avivalar. E nós profetizamos, Senhor, que será um ano, Senhor, por excelência. Oração por excelência, jejum por excelência, conhecimento da Tua Palavra por excelência, andar por excelência. Aí nós vamos ter por excelência, meu Pai. Nós cremos nesse mover do Teu Espírito Santo, e que, ó Deus, dezenas de avivalares possam ser abertos, Senhor, durante esse ano, meu Pai. Desperta, Senhor, a cada célula, Senhor, para que eles possam entender o Teu propósito, Senhor, para que eles não venham acostumar com um grupinho de pessoas para fazer reuniões toda hora, todo momento, Senhor, mas que eles possam enviar essas vidas. Esse é o Teu propósito, Senhor, de enviar essas vidas, preparar, Senhor, e enviar essas vidas, ó Pai. Nós declaramos isso em nome de Jesus Cristo.
Salmo 68, 11. Digo: Senhor, deu a palavra, e grande era o exército que anunciava as boas novas. Digo: Senhor, deu a palavra, e grande é o exército que anuncia as boas novas. Diga: grande é o exército que vai anunciar as boas novas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você acompanhou esse mover de Deus, os dias, né? Igreja lotada. E aqui em São Paulo nós temos aí um problema muito grande de trânsito, né? Mas graças a Deus nós estamos conseguindo mover essas pessoas que vêm da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e também de algumas cidades aqui da Grande São Paulo. Eles estão vindo participar desse mover de Deus aqui na igreja sede. Tivemos aí praticamente todos os dias lotada a igreja, muitas pessoas de pé, inclusive a liderança, né? A liderança tem esse propósito de estar aí de pé, para que os discípulos possam estar sentados até eles se tornarem líderes. Então a igreja totalmente lotada, e nós louvamos o Senhor, né? Porque muitas pessoas, praticamente eles vêm aí de 30, 40 quilômetros e vêm para a igreja sede. Muitos pegam aí trânsito, mas quando a pessoa tem um verdadeiro propósito do Senhor, o Senhor honra de uma forma poderosa. Amém, meu amado? Os programas passados nós falamos sobre o propósito de Daniel no capítulo 1, onde eles foram levados à Babilônia. O império babilônico na época era o império mais forte do planeta Terra, o império cabeça, aonde Nabucodonosor era o rei, um homem assim totalmente pagão, totalmente maligno, mas que se dobrou diante do nosso Deus através da atitude de Daniel e dos seus amigos. Babilônia é considerada o berço, né, ali da religiosidade falsa, da religião falsa, da religiosidade, da sensualidade, tem origem, né, em Babel, e o berço de tudo aquilo que não presta. Mas ali, Daniel, juntamente com seus 3 amigos, eles conseguiram fazer com que aquele rei, fazer com que aquele império se dobrasse diante do Senhor. Então, para você ver, meu amado, quando nós temos um propósito verdadeiro no coração, não precisa de muita gente, precisa de propósito, precisa que nós entendamos quem é o nosso Deus, como que nós devemos nos postar, né, diante, por exemplo, do Senhor, perante uma situação difícil, a qual ele estava encontrando. Veja bem, sendo levado cativo, sendo levado como escravo de Israel para a Babilônia. Eles iam trabalhar como escravo ali no palácio do rei, e eles fizeram um propósito. Veja bem, eles foram como escravo, mas não tiveram mente de escravo. Isso é o diferencial que nós precisamos entender na nossa vida. Nós também, quando nós saímos do mundo, do sistema maligno, perverso, que nós encontramos Jesus Cristo, que nós começamos a participar do reino do Senhor, nós temos uma mentalidade de escravidão. Nós temos essa mentalidade, porque na realidade o diabo escraviza as pessoas. Tanto é que, por exemplo, quando você lê o livro de Isaías 61, ele diz assim, falando sobre o ministério do Senhor Jesus:
o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E ele fala aqui, a gente está pregando a palavra de Deus e levar liberdade aos cativos. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela não tem Jesus Cristo, ela está debaixo do cativeiro de Satanás e todo o seu império, né, de demônios. Então, nós precisamos entender isso quando nós chegamos aos pés de Jesus. Então, veja bem, meu amado, nós temos que ter uma diferença de frequentar uma igreja e de verdadeiramente entregar a vida ao Senhor. Quando você frequenta a igreja, você tem ali uma religiosidade, você frequenta aquela igreja, vai aos cultos, gosta do culto, mas você não se envolve com as coisas do Senhor. Quando nós nos envolvemos com as coisas do Senhor, eu tenho certeza absoluta que a nossa mente, ela começa a ser mudada. Não somente, por exemplo, os nossos hábitos, né? Eu fui para a igreja, agora eu não fumo mais, eu não uso droga mais, eu não vou para a balada. Isso qualquer pessoa que tem uma mente que consegue pensar, ela não vai fazer isso, porque isso daí prejudica o seu corpo físico. Mas será que é só isso que Deus tem para nós? Claro que não. Deus quer que nós tenhamos uma mente também liberta de costumes, né? Por exemplo, de cultura, que a gente vem, né, de uma escravidão. Então veja bem, Daniel, ele vivia em um país onde ele aprendeu a viver por cabeça e não por cauda. E nós temos essa cultura. E essa cultura, ela entra nas igrejas também. Você pode ver que muitos ministérios, eles até acham errado isso daí. Não, mas parece que ensinar as pessoas a viverem por cabeça parece que é uma heresia. Não é heresia, a Bíblia ensina isso. Você vê o judeu, ele tem essa mentalidade. Ele tem essa mentalidade. E agora, por que nós não podemos ter essa mentalidade? Por quê? Então, nós podemos e devemos. Então, veja bem, então Daniel, ele foi levado como escravo à Babilônia, mas ele não tinha mente de escravo. E ele colocou um propósito. Através desse propósito de não se contaminar com aquilo que era oferecido, claro que dentro de um país diferente, de uma cultura diferente, uma cultura pagã. E você pode encontrar isso, né? Onde, por exemplo, onde você estuda, onde você trabalha. Na realidade, nós estamos também em uma cultura pagã, uma cultura idólatra, totalmente fora da palavra do Senhor. E você pode encontrar isso aí em vários lugares. Mas qual o propósito teu perante aquilo que você vai encontrar? Isso que vai determinar a tua vida com o Senhor. Porque nós podemos, ele poderia ter, né, ter ali uma desculpa. Puxa vida, eu estou indo para um país diferente, de uma cultura diferente, estou indo como escravo. Então, a gente poderia usar aquela frase, né? Deus entende tudo isso. O momento que eu estou passando, Deus entende. Mas será que Deus entende isso? Será que não é uma frase que nós estamos forçando a palavra de Deus, numa frase de uma ideologia que nós estamos forçando a palavra do Senhor? Ele poderia arrumar essa desculpa, mas não. Ele viu que aquilo, comida oferecida ali, aquele momento que eles tinham que passar, era oferecido também, não era só comida, mas claro que tinha os rituais ali que eles tinham que obedecer. Ele não participou daquilo. Ele se colocou para ter outro tipo de alimentação, justamente para não participar daquilo que era oferecido, porque ele sabia que poderia ser contaminado com tudo aquilo. Ele fez um propósito diante do Senhor. E quando nós lemos o livro de Daniel, nós vemos que em tudo ele sobressaía sobre os demais que trabalhavam naquele palácio do rei. Por quê? Quando você lê, por exemplo, o capítulo 6 de Daniel, depois que eles colocaram ali para uma lei forçando ele parar de orar, o que ele fez? Ele foi orar. Ele orava 3 vezes ao dia. E quando você lê, é bem claro o texto. É capítulo 6. Você pode ler inteiro ali, que você vai compreender
o momento que ele estava passando. Então criaram uma lei para que ele parasse de orar por um mês. E ele faz aquilo que ele já tinha costume de fazer. Então ele orava 3 vezes ao dia. Então você vê o propósito que ele tinha com o Senhor. E quando você lê, por exemplo, também o capítulo 9, isso eu gostaria que você acompanhasse, capítulo 9 de Daniel, ele também lia a palavra. Tanto é que ele descobre pelo livro, pela profecia de Jeremias, que estava quase no fim daquele cativeiro. Então veja bem a importância de tudo isso. Vamos lá no capítulo 9, a oração de Daniel. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Claro que naquela época, nós não tínhamos a Bíblia completa igual nós temos hoje. Nós estamos falando aqui do Velho Testamento, nós estamos falando de aproximadamente 500 anos antes de Jesus nascer. E naquele tempo, a Bíblia era o quê? Um pergaminho. Não tinha esse livro, essa facilidade enorme que nós temos hoje. E então, por aqui, nós vemos que ele orava, que ele tinha uma vida de jejum, que ele tinha uma vida de oração e de súplica, que é uma oração mais intensa. Então, tudo isso ele praticava. Agora, você pergunta como que ele conseguia vencer nesse império babilônico. Claro, né, lá no começo, no capítulo 1, no capítulo 2, ele era jovem. Aqui, claro que ele já tinha uma idade mais avançada. Agora, como que ele poderia vencer, por exemplo, os desejos da carne? Muitas vezes o jovem fala, puxa vida, é difícil viver na igreja, na presença do Senhor, porque é oferecido a ele os desejos da carne, né? Parece que ele é envolvido naquilo. Como que ele pode vencer tudo isso, meu querido? Lá no Salmo 119, versículo 9, diz, como um jovem pode, por exemplo, vencer todo esse desejo da carne, quer dizer, observando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor o ajuda, o propósito que ele faz de não se contaminar, né, na prostituição, na vida de prostituição, na vida de cobiça, ele pode vencer. Então nós vemos aqui na vida de Daniel, como que ele venceu. Diz que ele compreendeu pela Escritura. Então ele acompanhava. Da mesma maneira que nós estamos passando por um momento difícil, ele estava aqui diante de um cativeiro, né? Quer dizer, o propósito era voltar para a sua terra, o propósito não era ficar ali. Apesar de ele ter conseguido, né, um grande cargo, ele já era o terceiro homem mais famoso ali daquele império, um homem, podemos dizer, nos dias de hoje, o terceiro homem mais famoso, né, dos dias, da época. Então, assim, a sua vida pessoal, tudo bem, indo tudo bem, mas ele via que o seu povo estava no cativeiro e tinha uma promessa para eles retornarem a Jerusalém, para eles retornarem a Israel. Então, aqui a gente começa a entender um pouquinho melhor o caráter de Daniel. Então veja bem, primeiro, ele se preocupa com o seu povo. Então ele não é uma pessoa egoísta, porque ele poderia dizer, veja bem, isso para mim foi uma oportunidade muito grande. Eu saí lá de Jerusalém, eu saí de Israel, eu saí da minha terra, e agora eu estou aqui na Babilônia, estou vivendo muito bem, estou vivendo no palácio do rei. Eu sou uma pessoa muito importante aqui no palácio. Ele era praticamente governador. Então, ele tinha um cargo muito elevado. E eu vou preocupar. Por que eu vou preocupar com o resto do povo? Eu já estou bem aqui. Não é assim que muitas pessoas fazem? Se dane. Eu já estou bem. Eu sou um conquistador. Eu consegui
chegar até esse nível a qual eu estou. Ele poderia, né, fazer isso. Então aqui você começa a perceber o caráter de Daniel. Lá no capítulo 6 diz que ele tinha um espírito excelente, ou seja, um caráter excelente. Então você vê que ele deixa todo o egoísmo de lado e luta pelo seu povo. Então ele compreende pela Escritura. Vou continuar a leitura. Conforme a palavra dada ao profeta Jeremias, a qual a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então ele vê pelo livro de Jeremias, que está registrado lá no capítulo 25 de Jeremias, o porquê que eles estavam, porquê que eles foram levados cativos de Jerusalém, ali de Israel, até a Babilônia. Por que aconteceu aquilo? Então ele entende o porquê que estava acontecendo. Da mesma maneira, o porquê acontecem algumas coisas na nossa vida que nós não temos resposta. Nós não temos resposta, mas a Bíblia tem resposta. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Então por que está acontecendo aquele momento, por exemplo, de aprovação na minha vida, de tribulação na minha vida? O que Deus está querendo me dizer através desse problema que eu estou passando? Ele está querendo dizer alguma coisa para você, meu amado. E na palavra, a palavra, ela mostra. Então, nós vamos ler alguma coisa aqui, e no próximo programa nós vamos entrar com uma profundidade maior no livro de Jeremias para você entender. Então a palavra do Senhor, ela responde tudo. Por que eles estavam naquele momento, passando por aquilo? Por que houve ali uma vontade permissiva do Senhor que eles fossem tirados ali do seu país, Israel, e fossem levados como escravos até a Babilônia? Por que Deus permite que Nabucodonosor entre ali? Isso também responde muitas indagações da nossa vida. O porquê que eu estou passando por isso? Não é? Ao invés de estar aí reclamando, murmurando, nós deveríamos perguntar: Senhor, o que é que tu está querendo me dizer com tudo isso que eu estou passando? Isso deveria ser a nossa pergunta para o Senhor. E não reclamar, e não murmurar. Senhor, tu está querendo me dizer algo. E a palavra do Senhor vai responder como pode estar respondendo para você nesse momento o motivo daquilo que você está passando. Por quê? Então vamos acompanhar mais alguns versículos aqui. Por isso me voltei para o Senhor, Deus, com orações, súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então veja bem, ele se voltou para o Senhor. Quando ele descobre pela palavra do Senhor o porquê que eles estavam passando por aquele momento, com aqueles anos de sofrimento, ele estava muito bem, né? Ele já era uma pessoa muito famosa ali naquele local, mas ele se preocupa com o seu povo, porque tinha uma promessa de Deus que eles retornariam a Israel. Então, a gente vê, né, a dedicação desse homem que realmente marcou, que teve revelações tremendas do Senhor, tanto interpretou sonhos de outras pessoas, como Deus deu a ele também sonhos e interpretação desses sonhos, revelou a ele, principalmente, né, com relação aos finais do tempo, o que ia acontecer. Então, a importância, meu amado, de nós, primeiro, termos propósito com o Senhor, de não nos contaminarmos com tudo aquilo que é oferecido. Durante esse ano 2017, meu amado, eu creio que vai ser oferecido a você. Satanás, ele oferece, ele é cruel, ele é mentiroso, ele é o pai, né, da mentira, do engano, de tudo que não presta. Vão oferecer para que você saia do propósito do Senhor. Você que tem um propósito de ser um líder, está dirigindo aí um grupo missionário, foi colocado para você durante esse ano, né? Um cargo na igreja, não sei como que é a sua igreja, aqui na nossa temos nossos líderes. Então, claro que Satanás, ele vai oferecer.
vai oferecer. E isso, para muitas pessoas que não têm discernimento, que não têm a compreensão, parece que é bênção, mas na realidade não é bênção. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final dele é caminho de morte. Então, na realidade, Satanás ele quer tirar você daquele propósito, ser um grande líder, de dirigir, né, um jovem, dirigir um grupo missionário, dirigir ali um núcleo. É uma oportunidade que Deus está te dando, mas muitas vezes Satanás ele quer tirar esse propósito. E ele vai tentar sobre a tua vida. Mas Daniel, ele não se contaminou com isso. Ele não deixou ser envolvido pelos propósitos de Satanás. E ele teve vitória na sua vida, meu amado. Semana que vem, próximo programa, nós vamos continuar. E eu creio que você vai entender muita coisa na tua vida através dessa passagem. Qual a posição que ele tomou diante disso e o que Deus fez. Da mesma maneira, se nós compreendermos a palavra, igual ele compreendeu, e usarmos aquilo que Deus determina para nós usarmos, eu creio que você vai aprender a ter saída em várias situações da tua vida. E vai sair de uma luta mais vitorioso ou mais maduro do que você entrou. É isso que Deus quer, meu amado, para que o propósito dele seja cumprido na nossa vida. Você vai assistir agora uma vinhetinha nas nossas redes sociais e logo em seguida nós retornaremos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glória a Deus. Então você acompanhou aí a vinhetinha, você pode estar acessando, né, nosso Face, para você acompanhar a nossa igreja, e eu creio que você vai ser muito abençoado. Eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e poderoso Deus, quando nós compreendemos a Tua palavra, Teu propósito, que nós só compreendemos através da Tua palavra, por que nós estamos passando esse momento de tribulação, que na realidade, dentro do Teu propósito, Senhor, aquilo ali nos traz um crescimento, nos traz um amadurecimento espiritual. Dê, Senhor Todo-Poderoso, sabedoria a cada um de nós, para que durante esse ano, os momentos difíceis que todos nós poderemos passar, que nós não murmuremos, mas que nós cheguemos diante de Ti, Senhor, e perguntamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, me ensine alguma coisa. E eu tenho certeza que Tu, o nosso Deus poderoso e glorioso, vai nos ensinar muita coisa. Nós não sabemos o problema, Senhor, que esse irmão, essa irmã está passando, mas nós cremos, Senhor, que Tu tem um propósito em todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que estão dentro da Tua vontade, meu Pai. Esteja, Senhor Deus querido, respondendo, meu Pai, através desse momento, Senhor, nós não sabemos se é o desemprego, a doença, uma separação, meu Deus, mas, Pai querido, mostra, Senhor, porque Tu é o Deus, através da Tua palavra, Tu revela, Senhor, por que nós estamos passando por tudo isso. Amém, meu amado? No próximo programa, nós vamos continuar falando sobre esse capítulo de Daniel. Vamos aprofundar um pouquinho mais lá em Jeremias, o porquê que estava acontecendo tudo isso. E eu creio que você
você vai ter o discernimento daquilo que você está passando e Deus vai dar